Sejam bem-vindos, esse é o Peguei Minhas Coisas, Fui Embora, um podcast para contar histórias de brasileiros que foram embora do Brasil. Eu sou a Andresa Gomes. E eu sou o Ciro Nolasco. No episódio de hoje a gente quer contar um pouco para vocês das nossas primeiras experiências de trabalho aqui no Canadá. O que aconteceu logo que a gente chegou, com o que a gente foi trabalhar? Será que a gente trabalhou com o que a gente realmente gostaria? Com certeza não. E ainda tô tentando chegar no emprego que eu gosto. Mas a ideia de fazer esse episódio veio justamente porque a gente sabe que todo mundo chega aqui com várias expectativas e muitas vezes não é realmente o que vai acontecer, né? Pois é, a não ser que você já chegue aqui com um emprego, que é caso de algumas pessoas, mas não vai se animando porque isso é bem raro, bem específico. Muita gente chega pra fazer os empregos que no Brasil nunca sonhou em fazer, em trabalhar. Existem casos também da pessoa chegar empregada, né, sem ser um trabalho dos sonhos de todo mundo, mas em áreas como construção, carpintaria, isso também tem. Mas não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar de quem chegou aqui sem emprego nenhum, que tinha que arrumar um jeito de trabalhar pra realizar esse sonho, né? Também a gente não vai falar do caso da pessoa que tem dinheiro, que chegou aqui numa situação diferente, podendo escolher trabalho. Não, a gente vai falar da experiência de quem tá chegando aqui do jeito que dá, igual a gente. Isso aí. Então, se prepara pra ouvir sobre construção, limpeza, essas coisas. E, como sempre, a gente tá falando da nossa experiência. Não vai achando que é sempre assim. Ou que, meu amigo, do meu primo. Bom, a gente conheceu muita gente aqui e as histórias são bem parecidas, enfim, das áreas comuns de se trabalhar quando chega aqui. Então é por isso que a gente vai contar um pouquinho pra vocês se prepararem aí psicologicamente pra quando sair do Brasil. Primeiro, então, a gente vai falar um pouco da história do Ciro, né, que ele teve algumas experiências aí a mais do que eu e algumas frustrações a mais do que eu. Então o Ciro vai falar um pouco, né, dando seguimento ao outro episódio que era ele contando sobre o college. A gente vai falar agora também das experiências de trabalho dele. Ou seja, é a parte 2 do Ciro reclamando de tudo. Que não vai ser uma boa impressão pra quem quer imigrar, no caso, né? Não, mas tem de tudo, gente. A gente só quer preparar vocês. A gente vai contar a experiência, mas é isso. Você só vai saber se você vier, você vai viver suas próprias experiências, que pode ser completamente diferente da gente. Então a gente só vai contar aqui o nosso caso. Como é que você quer começar esse papo? Vamos começar esse papo você contando um pouco dos seus trabalhos, né? Qual foi a primeira coisa que você fez de trabalho quando você chegou aqui no Canadá? Eu tenho anotado aqui. O primeiro trabalho que eu fiz aqui não foi bem um trabalho, foi mais um bico. Sexta-feira sim, sexta-feira não. Eu aspirava um prédio. Não um prédio inteiro, era tipo o que dava pra aspirar em 3, 4 horas. Só que era muito longe de onde a gente estava. Demorava 2 horas pra chegar lá. E depois foi o bairro que a gente foi morar, no caso. Esse prédio, ele era comercial? Ele era o quê? Ele era um prédio comercial, era um prédio, eu não sei se era uma agência só ou várias agências de advocacia. Então era um prédio que era um plano aberto, eram vários cubículos, aí eu ficava lá esperando, ouvindo meus podcasts e vendo os cubículos das pessoas, vendo os livros de direito e tal. Era isso, era legal porque chegava lá bem na hora que tava anoitecendo, então dava pra ver o pôr do sol bonitão assim numa parede, que não era bem a parede, era só vidro, né? Eu te mandei até fotos na época. Mas assim, eu nem considero muito o primeiro trabalho, né? Foi a primeira experiência profissional ali. É um bico, né, gente? Todo mundo vai ali num grupo de brasileiro quando chega aqui. Por exemplo, a gente tá em Toronto, então você chega, vai procurar um grupo de brasileiro, vai ver se estão ali anunciando algum bico, alguma coisa. Sempre tem precisando de gente, alguém precisando. Então o Ciro foi lá, bom, tinha isso, ele tava com um tempinho livre. Vamos pegar a primeira coisa pra já começar a ganhar uns dólares, né? Porque ficar gastando em real não dá, não. E logo depois veio o primeiro trabalho real, que era um trabalho muito tranquilo. A única coisa ruim é que eu tinha que ficar em pé o dia inteiro, né? Que era um trabalho no que eles chamam aqui de loading dock. Existe no Brasil também, mas não sei se é tão comum, né? Porque eu ficava não era bem uma garagem do prédio. Eu ficava numa área do prédio em que eles recebiam os caminhões que iam trazer as coisas para os escritórios do prédio. Então a loading dock é isso, é aquela área que são vários portões na altura do caminhão, que o caminhão só embica e abre o portão e eu tinha que anotar a placa do caminhão, escrever de qual empresa que era e que hora que chegou e que hora que saiu, era isso. Eu ficava o dia inteiro nisso,
batendo papo com as pessoas que trabalhavam comigo. Era eu e mais 2. Eu lembro que o Ciro gostava bastante desse trabalho, assim, ele não reclamava tanto. E ficava lá em pé e conversava com o pessoal, era um pessoal jovem também. Mas por conta da pandemia, acabou prejudicando um pouco esse trabalho que ele estava fazendo. Porque o prédio foi aos poucos, né? Deixando de ter pessoas trabalhando fisicamente nele. Então, como tinha menos pessoas trabalhando, tínhamos menos caminhões chegando. E aí uma pessoa que estava em outro setor, que era da mesma empresa, veio pra ajudar a gente na loading dock. E aí eu pensei, pô, esse cara tá vindo pra cá. Aí de repente me falaram, tá com ele aqui agora, que ele é da empresa, eu era um terceirizado. A gente não vai precisar mais, né? E foi bem chato. Mas assim, eu gostava muito por isso, né? Mas foi quando começou a dar problema nas costas, né? Que eu sou tão velho, ferrado, e ficar em pé o dia inteiro foi um momento que foi quando eu percebi que eu tinha que começar a cuidar das minhas costas. E aí a gente, né, passou por vários perrengues, assim, por causa da pandemia, tanto nessa questão de ficou difícil o trabalho e tudo mais, e aí não dava pra escolher muito também, então era o que dava pra fazer. Então, se pelo menos estava entrando algum dinheiro, a gente já estava mais tranquilo, né? Então era assim, não, foi dispensado e agora? E era sempre, vamos procurar nos grupos de brasileiro, né? O que vale ser falado é como é que a gente consegue esses empregos, assim, básicos, né? A gente tem os grupos de brasileiros no Facebook, no WhatsApp. E como eu consegui esses grupos, eram amigos nossos que já estavam aqui, já têm acesso a esses grupos. E especificamente esse da Loading Dock e os próximos que eu vou falar foram contatos de amigos nossos que já trabalharam com as pessoas que contratavam, com os recrutadores que ajudaram, né? Sim, por isso que é importante você chegar, fazer amigos, conhecer pessoas, que isso também pode te ajudar bastante na hora de procurar um outro trabalho. E pra você, vai chegar aqui, mas eu não sei um grupo no WhatsApp pra eu entrar de brasileiros. Você vai lá no Facebook, pergunta pras pessoas de lá, né, que sempre tem alguém que vai te colocar no grupo, e aí você vai ficar por dentro dessas vagas que vai ter, assim. Mas é isso, trabalho de limpeza, construção, tem de monte. É por isso que todo mundo chega fazendo esses trabalhos e, inclusive, tem pessoas que preferem ficar neles, que não é o nosso caso, mas vamos seguindo aqui a história. Pois é, depois disso eu consegui o trabalho que eles chamam aqui de cleaner, né, que é o de faxineiro, dependendo da situação, vai ser cleaner ou vai ser janitor, que é zelador, depende do lugar que você tá. E eu fiz esse trabalho de cleaner num prédio residencial e era legal porque eram só com brasileiros. E foi um pessoal legal, assim, de conhecer e que me ajudou bastante, porque essas pessoas deram dicas que eventualmente ajudaram em outras coisas de imigração com a gente, por exemplo, contato com um consultor que ajudou a gente em outra coisa depois e tal e coisa, né? Mas assim, esse trabalho, ele ficou nele um tempo ali, que foi o que ajudou um pouco a gente se manter. Porém, ele ganhava muito pouco. Porque isso é uma coisa que vale ser dita, né? Dependendo da situação que você chega aqui ou da situação que você está no momento que você precisa de um emprego, vai ter gente querendo se aproveitar de você. E esse emprego aqui, eles faziam uma falcatrua gigante que era descontar o imposto do governo no seu salário. Falar que, não, a gente cobra o imposto, a gente paga pro governo, então a gente retira do salário. Isso não existe. O salário mínimo na época era $14. Você tem 14,25, acho. E eu recebia $12,60. Sabe, no final do mês isso dá menos de $2.000, sabe? E foi uma época meio tensa, assim, eu fiquei 4 meses nesse trabalho. E assim, se você puder evitar de chegar em situações como essa, evite, porque o que não falta é emprego, mas naquele momento eu podia aceitar aquele ali e não tinha que ficar sem. E quando você chega precisando muito e sem conhecer muitas pessoas, você acaba aceitando o que tem. Foi um pouco do nosso caso ali naquele momento e também por causa da pandemia, que dificultou muito a vida de muita gente. Então, basicamente, tava tudo parado e o que tinha era limpeza de prédio, porque aí não para as limpezas e tudo mais. E aí ele foi fazer isso, mas assim, foi muito difícil ficar se sustentando com menos de um salário mínimo, porque só o nosso aluguel, ele já era 1.200. E aí o que eu fazia para ajudar a complementar era vender ensaios fotográficos. Só que tava em lockdown, não podia sair para fazer foto. E aí o que eu fiz foi criar uma promoção de vouchers, onde eu vendia os ensaios fotográficos e a pessoa comprava naquele momento e ela só ia usar num outro período. Então assim, ajudou muito a gente complementou bem a renda e eu conheci muita gente legal também nessa época. Exatamente. Quando eu cheguei para que as pessoas me conhecessem primeiro, eu fiz um sorteio.
né, sorteei 2 ensaios fotográficos no meu Instagram, aí as pessoas, divulguei no grupo de brasileiros, e aí as pessoas vieram me seguir e tal, e a pessoa que ganhou, né, foi um casal, elas são amigas nossas hoje, e as duas, elas ganharam, e foi muito legal, porque quando a gente conheceu elas se tornaram, tipo, muito amigas nossas, né, foi muito legal. Isso foi bem na terceira vez que a gente saiu com elas, não sei nem se foi dia de ensaio que vocês marcaram, acho que foi. Mas numa dessa você tava tirando ensaio, tirando foto de uma delas só, e eu tava com a outra conversando. Aí falando, ela perguntou do emprego, eu comecei a reclamar que, pô, tava ruim porque não dava pra planejar muito, porque tava recebendo pouco dinheiro. Ela falou, quanto você recebe? Eu falei que recebia os 12,60, ela, que absurdo, não sei o quê. E ela já não tava mais trabalhando como cleaner nessa época, com essa pessoa. Eu acho que ela tava, mas ela não tava, tipo, no mesmo lugar que você ia. Aí ela me passou o contato de uma pessoa com quem elas trabalharam antes, e falou, não, esse cara aqui é muito bom, a empresa dele é muito boa, eles são muito profissionais e eles pagam 16. E poder receber nesse valor de 16 a hora ajudou bastante, assim, em alguns aspectos financeiros. Você sair de estar recebendo 1.800 e pouco por mês para 2.600, eventualmente foi até um pouco mais, pô, ajuda pra caramba, né? Sim, muito. E nesse meio tempo também, eu lembro que teve uma época que eu tentei fazer limpeza de Airbnb. Uma pessoa apareceu, eu tava precisando de gente pra fazer, eu fui ver como que era. Ela aceitava que eu levasse o Theo junto comigo, porque na época ele não tava estudando ainda. E aí eu levava o Theo, ele ficava deitado no sofá lá no apartamento enquanto eu limpava, mas eu não gostei. Eu achei, tipo, uma exploração, pra falar a verdade, o valor que eles pagam. Tinha que fazer na urgência, né? Super rápido. Você tem que fazer muito rápido, daí eles falam, não, o valor é bom, porque a hora vale $20. Tá, se for ver, $20 a hora, comparado com o salário mínimo, que hoje o salário mínimo é 15 a hora, aí você fala, pô, 20 a hora, pô, legal. Só que não é bem assim, a pessoa exigia que fizesse a limpeza do apartamento em 1 hora. Então é um apartamento inteiro em 1 hora. Não era o caso de estar muito sujo o apartamento, mas, gente, eu pelo menos não dava conta de fazer em 1 hora porque eu tava começando. Então se fosse um apartamento com 1 quarto, seria $20 a hora, e se fosse com 2 quartos, seria $30 a hora. Agora, $30 a hora, 2 quartos, só que tem um negócio aqui que chama DEM. DEM é como se fosse um quarto sem janela nem nada. E tinha apartamento que eles pegavam esse DEM e faziam um quarto dele. Só que aí quando você ia limpar, eles não contavam como 2 quartos o que tinha o DEM. Aí, apesar dele ter cama e tudo, eles contavam como 1 quarto. Então assim, eu achei, realmente não valia a pena. E a experiência que eu tive foi pouca, eu fui lá e fui umas 2 vezes só. E aí eu desisti, não quis ir mais, porque era muito corrido, eu não podia parar nem pra comer, gente, sério. A gente ficou em Airbnb no Brasil uma vez quando a gente viajou, né? Agora, sempre que a gente for ter que usar um Airbnb, eu vou pensar 2 vezes no onde eu vou sentar, o que eu vou fazer. Por quê? Não, porque a pessoa tem 1 hora pra limpar o apartamento inteiro. Não, mas a gente não sabe se é todos os lugares assim. Mas eu não sei, exatamente, eu sei. Ah, mas aí o problema é de quem tá pagando e quem tá fazendo o trabalho. Então, não dá pra saber. E era uma limpeza que você tinha que fazer bem detalhada, olhar em tudo, não podia ter pó em nada, colocar roupa pra lavar. A cama, você tinha um jeito certo de arrumar. Eu não gostei, fui lá, nunca recebi. Não é verdade. Eu nunca recebi, eu limpei uns 3 apartamentos, eu acho. Mas você 3 ou com 4 produtos de limpeza, né? Pô, fiquei com papel higiênico e 2 Clorox, isso não valia o que eu fiz de trabalho lá. Foi muito chato, assim. Nunca mais vi a pessoa, também não recebi pelo que eu fiz, enfim. Pelo menos não fui mais e não faria de novo. Mas voltando pra esse trabalho dos 16 horas, eu nem falei o que eu fazia. Foi o melhor trabalho até agora. Porque era bom trabalhar? Não, porque eu não fazia nada, basicamente. Era um trabalho de limpeza também, só que era muito longe daqui. Era também esse lance de 2 horas, e não só eram 2 horas, era em outra cidade. Então eu tinha que pegar o transporte público aqui de Toronto, só que eu tinha que pegar um ônibus em outra agência de transporte. Então eu pagava 2 passagens, o que, pô, danifica, né? Não, demais. Não ia Mas assim, era tanto a mais que não doía tanto no bolso mais, o dinheiro que a gente ganhava. E aí que eu tinha que fazer toda essa viagem longa, chegava lá, era um dormitório de um internato, assim, de alunos, de garotos que estavam estudando na escola judia pra eventualmente se tornar rabinos. Então a escola era na frente e o dormitório era atrás, eu limpava o dormitório. E assim, eu tinha que limpar o dormitório 1 vez por dia. 1 vez.
Os banheiros eu tinha que fazer 2 vezes, se eu pudesse fazer 3. E eu fazia, assim, porque não fazia nada, né? Deixava limpinho, né? E assim, eu tinha que passar pra limpar. Agora faz tanto tempo que eu não sei se. Eu acho que era uma vez só que eu precisava passar. E eles falavam assim, meus chefes: se eles trancarem a porta, que eles não podem fazer, segue em frente. Se eles estiverem lá e pedindo pra você não limpar, segue em frente, só pro dia seguinte. Então, cara, aconteceu, eu passava, chegava lá e eu chegava com maior calma, eu tinha um quarto só pra mim. A melhor parte é essa, você não pode esquecer disso. Pois é, eu tinha um escritório, um quarto só pra mim que eu podia trancar e lá tinha tudo. Eu tinha a pessoa que trabalhava lá antes, que foi trabalhar no prédio da frente da escola, quando eu cheguei lá ele falou assim: ah, Ciro, preparei esse quarto aqui pra você, tem um colchão, tem uma mesa, tem uma cadeira, eu peguei esse frigobar aqui pra você, aí tem esse forno de torradeira aqui e tal, uma porrada de coisa, cara. E eu tinha uma janela assim pra uma vizinhança de casa de bonitona. E, pô, era muito bom aquilo lá. E a melhor parte foi que durante as férias dos meninos, eles pediram pra eu continuar a trabalhar. Então, eu tive 2 semanas que eles falavam assim: não, você continua fazendo serviço, mas assim, não tinha ninguém lá. E o supervisor não passava lá. Então foram 2 semanas que eu dormia. Mas o que eu dormia, eu vi todos os filmes do Estúdio Ghibli nessa época. Eu vi o Community inteiro nessa época. De novo? Quando não, foi a primeira vez que eu vi, foi nesse filme. É. E ficava sentado, e dormia, e acordava. E aí, faltando uns 3 ou 4 dias pros meninos voltarem, eu fiz uma geral lá. Mas eventualmente eles pediram pra me trocar porque eles falavam que eu reclamava muito dos meninos. Isso, Ciro reclamão, gente. Os meus vizinhos, os meninos que moravam no quarto do lado, eles eram bagunceiros pra caramba. Mas essa reclamação de que eu reclamava me confundiu muito, porque eu lembro que o supervisor, que era o funcionário da escola, que a gente respondia pra ele falava: se você vê os meninos fazendo besteira, você fala. Se estiverem cagando muito no dormitório, e tinha gente que cagava muito no dormitório. Eu falava, tu mandava foto aqui, fez assim assado. Aí quando me mudaram de função na empresa, a gente mudou porque eles estavam falando que você reclama muito. Eu falei: pô, então sinto muito, eu não sei o que querem de mim. E essa época também foi muito boa, porque o Ciro achava coisas boas indo pro lixo, né, Ciro? É, as nossas 2 cômodas assim de cabeceira, né, eu achei... Não, uma eu achei lá, né? E foi engraçado essa cômoda de cabeceira que... A outra veio de onde? A outra a gente achou na vizinhança lá do Escápula. Ah, é? É. Foi uma história engraçada de contar, porque eu achava as coisas nesse prédio e o Sérgio, que trabalhava comigo, ele falava: se você achar uma parada, não saia com ela do quarto se você acha que os alunos vão ver, porque eles são foda. De vez em quando eles veem uma coisa que você tá levando e falam: isso é meu. E você tem que dar, porque eles são alunos da escola. Mas você não pegava nada que você... Não, eu pegava coisas que iam pro lixo. Essa cômoda, porque assim, quando eu cheguei lá, os meninos não tinham começado a estudar ainda. E aí eles estavam começando a se mudar aos poucos pro internato. E aí chegou um dia que o supervisor falou: gente, arrumem seus quartos hoje, deixem o que for lixo no corredor. E eventualmente eles deixavam, além desse dia específico, eles deixavam eventualmente coisas no corredor. Aí eu via a parada lá no corredor, 2, 3 dias, ninguém pegava, tava lá largado, eu jogava fora ou guardava. Mas essa cômoda, ela tava lá 2, 3 dias, eu guardei no armário de ferramentas. E aí passaram alguns dias, aí eu esperei um dia específico que os alunos iam embora mais cedo, que eles iam pra uma excursão. Aí tava sozinho no prédio, fui embora. Aí fui embora carregando a cômoda, pô, desse tamanho aqui assim, né? Carregando a cômoda e começa a chover no caminho pro ponto de ônibus. Aí eu tinha que abrir o guarda-chuva e segurando a cômoda e tentando não molhar a cômoda, porque ela era daquela madeira que se molha ela incha toda craca. E depois consegui salvar ela, mas foi muito difícil chegar no ponto. E 2 horas de viagem até onde a gente morava pra a cômoda chegar até você. E esses trabalhos do Ciro, eles foram bons pra gente no sentido de que ele sempre encontrava alguma coisa útil no lixo. E uma das principais coisas, assim, pra gente que ele encontrou foi a TV de 42 polegadas que ele achou num desses prédios que ele fazia limpeza. E um belo dia ele veio trazendo também o transporte público, sofrendo aquela televisão. Mas essa TV foi tranquila, ela quebrou outro dia, né? Ela quebrou recentemente. E foi inclusive num trabalho que eu passei direto, eu nem mencionei, que era um trabalho de fim de semana, que na época que eu trabalhava com os brasileiros, eu fazia a semana inteira e fazia esse trabalho pra complementar, porque a renda era bunda.
Então eu fiquei 2 meses direto trabalhando 7 dias na semana. Era bem... Essa época foi bem tensa, porque a gente não tinha nem tempo direito pra ficar junto, assim, foi bem complicado. E quando eu fui pro dormitório, desses que a gente tava falando agora, eu ainda fiquei acho que 2 semanas indo, eu falei pra menina, tipo, pô, não vou mais não. Ah, não, tudo bem, entendo. Sabe? E nesse do dormitório que você tá falando, eu sei que você quer que eu fale do que eu ganhei lá, consegui lá. Teve esse dia que eu falei que os meninos botavam tudo no corredor pra jogar fora. Aí uma das coisas que iam ser jogadas fora era uma bolsa de uma mala da Samsonite. Aí eu falei, uma mala? Legal. Peguei, botei no meu quarto e segui meu dia. E já estava lá. É bom lembrar que essa mala já estava lá pra ir pro lixo. Tava no corredor pra ser jogada no lixo. E dias lá esperando. E todo mundo, até o funcionário da escola falou, se uma coisa for jogada no lixo for do seu interesse, pode levar. Porque isso aqui é comum aqui, gente, entendeu? Vai pro lixo pra pegar. E aí peguei a mala, passei depois do expediente, fui com ela embora e tô lá no ponto esperando o ônibus. Vou abrir, né, pra ver se tem alguma coisa na mala. Abri o bolso principal, não tinha nada. Abri o bolso de cima. Aí o bolso de cima, a coisa menos valiosa que tinha lá era um iPod daqueles longuinhos que tinha uma telinha. Que a gente tem aqui, pra nada, só porque ele é bonitinho, né, a bateria não dura 1 hora. E tinha os AirPods, né, da Apple, um par, né, na caixinha, que é da Dresa agora. E tinha um Dr. Dre's, como é que é? O Beats Studio 3, que é meu, e eu uso até hoje, e esse fone aqui novo é $400. Mas ninguém nunca falou nada, ninguém nunca perguntou do produto, então... Porque já aconteceu de perderem coisas lá e vierem me perguntar. Aliás, essa calça que eu tô usando, eu peguei do lixo de alguém lá. Ou seja, muitas coisas vieram do lixo e tudo bem, aqui é assim, a gente, coisa boa indo pro lixo, vou deixar pro lixo? Não vamos deixar pro lixo, né? Pois é. Vamos usar o que der pra usar. Mas quando eu penso na época desse trabalho, eu penso nela com com uma nostalgia muito boa, porque era muito gostoso trabalhar lá. Bom, mas aí ele foi transferido desse pra uma outra escola, né? Que ali ele já não gostava tanto desse trabalho, que eram umas pessoas meio chatas. Que eu fui do melhor trabalho pro pior trabalho que eu tive aqui até agora. E hoje eu trabalho no telhado, né? Então aquele ali foi realmente ruim. Eu fui transferido pra essa escola, que não era internato, era uma escola judia também. É judia que fala? Não sei. Era uma escola de pessoas judias, E era bem legal, porque tinha as criancinhas e tal, bonitinhas, mas tinha os moleques mais velhos também. Mas era uma escola convencional, só que só tinha judeu. Só judeu, E aí que eu trabalhava com um brasileiro e que eles eram um gatilho pra minha ansiedade, cara. E o superior da escola, né, a pessoa que a gente respondia na escola, era um folgado também. Só que eu ficava pedindo pra gente carregar peso e não era a nossa função, sabe? Eu fiquei na escola também, uns 3 meses nessa escola, sei lá. E foi horrível. Eu carregava muito peso sem ter, treinamento, que eu já tive depois, de como fazer melhor as coisas. Não sei o que eu falo, mas... É que eu odiei. Eu sei que eu odiei essa experiência nessa escola. Então tá bom, já pode acabar essa experiência. Não, mas eu quero falar, foi uma época que eu não tinha tênis direito de neve, então eu chegava aqui em casa com o pé todo molhado e meu pé abriu, machucou. Foi a época que eu pegar peso errado, eu inflamei o joelho, lembra? Que eu cheguei em casa, eu cheguei em casa e comecei a chorar porque eu tava sentindo muita dor no joelho, eu fiquei com muito medo, porque a gente não tinha cobertura de saúde nem nada. A gente pagava seguro-saúde na época, mas mesmo assim ninguém quer ir pro hospital aqui, né? Porque é tudo muito caro. Mas foi um dia que eu tava trabalhando e comecei a sentir um incômodo no joelho que foi aumentando, ao ponto de eu estar no metrô indo embora. E eu descer esse escada do metrô e ficar em pé, parar, cara, eu tenho a sensação de que se eu der mais um passo, sei lá, meu joelho vai explodir aqui. E foi horrível. Os alunos eram chatos, o supervisor era chato, meu parceiro de trabalho, apesar de ser uma pessoa muito boa, ele era sei lá, ele falava, Ciro, faz aquilo, mas aí eu fazia parada, ele falava que eu fiz errado, ou que não era pra estar fazendo aquilo, não sei o quê. E eu tentava criar minha rotina, que isso me ajuda, o cara vinha, não, tu faz isso não agora, faz isso aqui agora. E o caraca, me deixava doido, velho, era um saco. E aí chegou, acho que a época do Natal, eles falaram, eles vão tirar recesso e não vai ter trabalho. Eu falei, pô, mano, posso ficar sem trabalho? Aí teve lockdown também. Essa época foi, ia ter o recesso de Natal e também começou o lockdown, E era o quê? O 7º lockdown de Toronto já? Lockdown foi o que não faltou aqui, né? Aí bate aquele desespero da gente todo de novo, porque lockdown, vai ficar sem trabalho, como é que a gente vai pagar o aluguel? Então isso é muito difícil nessa vida de imigrante nesse começo, porque
se você vem como o nosso caso, que a gente não veio com muito dinheiro, a gente veio com o que dava. E aí, imagina, você ficar sem trabalhar, como é que se faz as coisas? E aí, por isso que a gente fala, nosso processo todo, pandemia foi causando coisas que num cenário sem pandemia, seria outra história, né? E aí, ainda mais que você não tava trabalhando fixo, né, ainda. Então, tipo, tinha as fotos e tal, mas as fotos elas acabavam cobrindo valores além da rotina, sacou? Tipo, era um extra, né? Alguma taxa de imigração, ou sei lá, o que mais. O PE foi também, eu paguei. Meu curso do PE, foi coisas assim, né? E aí, eu continuei procurando emprego, fiquei acho que um mês em casa, né, depois disso. Eu não lembro exatamente. Aí, procurando emprego, aí em um grupo do WhatsApp, eu tava scrollando lá, procurando emprego e, tipo, uma mensagem de uma semana anterior ao dia que eu tava olhando. Aqui essa função de cleaner aqui nessa casa de repouso. Eu falei, tá, vamos fazer. E, pô, eu achei mal, eu tô falando isso porque foi muita sorte. Foi uma mensagem que a pessoa mandou. Vale lembrar que casa de repouso aqui tava tendo surtos, né, do vírus. E aí eu fui pra essa casa de repouso, que é um hotel. Só que é basicamente isso, que é a casa de repouso aqui. Você entra lá, você vê que é um hospital, só que os pacientes são que vão lá pra esperar a morte chegar, basicamente isso. Ai, que triste. Mas porque, tipo assim, não era bonitinho. O quarto andar do lugar era mais bonitinho, pra quem tinha mais dinheiro pra pagar, mas os outros eram basicamente um hospital, cara. Eram três corredores com quartos de pacientes, as pessoas ficavam lá o dia inteiro. É um negócio que foi traumatizante pra mim, no sentido de que se eu chegar no final da vida eu não quero morar num lugar desse, agora. Mas o que é importante sobre esse caso é que, de fato, tava tendo não um surto, o surto daquele momento dali da cidade. Região, né? Que tava aparecendo, o lugar aparecendo no jornal todo dia. Parada de, tipo, 60 idosos morrendo por dia lá. Eu via pessoas saindo. 60 pessoas por dia? Chegou a acontecer. Eu via pessoas saindo na maca, saco preto e o caramba. Caraca. E era na época que não tinha vacina ainda, gente. Não tinha nada. Então eu tava lá de cara a cara com o vírus. A gente tava com muito medo. A gente tinha tanto medo que o Ciro, ele tinha que chegar em casa, ele não encostava em nada, ele não encostava em ninguém, a roupa dele ficava separada e ele ia direto tomar banho, né? Eu chegava, botava no balde a roupa, botava fogo. Não, mas foi assim um negócio foda, assim. Todos esses trabalhos eu tive que lidar com o Covid. Mas esse foi o que de fato eu lidei de cara com ele. Se bem que, não, todos eu lidei muito com o Covid. Mas no surto, esse foi pior, né? Tinha um surto ali. Pô, mas o The Loading Dock, por exemplo, eu não comentei isso. O The Loading Dock era num prédio que tinha várias empresas. Tipo, tinha o Facebook, tinha o Google e tinha o Public Health, que é o tipo o Ministério da Saúde daqui. E todos os testes de Covid que eram feitos em Ontário chegavam lá onde eu trabalhava. Eu tinha que abrir a porta do freezer e a pessoa deixava o teste. E ali a gente não sabia nada de Covid. Não sabia, tipo, se aquilo ali era o suficiente pra me contaminar. Então ficava cagado. Ficava muito cagado de pegar o Covid. Tudo muito medo. Mas esse último trabalho, né, que ele tava comentando da casa de repouso lá dos velhinhos, de uma certa forma foi bom porque ele foi o primeiro a ser vacinado. Né? Tipo, ninguém tinha tomado vacina ainda, o Ciro já tava tomando a vacina. Não, e foi muito legal. Apesar dessa coisa, dessa tensão, era um trabalho também que eu gostava muito. Eu gostava mais do dormitório, porque de fato, realmente, eu não fiz nada, mas nesse eu também fazia muito pouca coisa. Porque não era como se eu limpasse tudo. O que eu tinha que fazer nesse trabalho? Eu tinha que passar 2 vezes ao dia nos andares, pegando o lixo dos quartos, que ficavam na porta dos quartos. Só que os lixos eram também já todos isoladinhos, que os enfermeiros já isolavam tudo e eu só tinha que fechar, botar num carrinho grandão, e descer com o lixo pra jogar na lixeira lá do lado de fora. Então eu ficava 8 horas lá trabalhando e assim, na verdade eu trabalhava 2 ou 3, sacou? Porque era só quando eu precisava. E, eventualmente tinha que fazer alguma outra coisa, mas não. Então eu também achava um canto lá, eu e os meus parceiros também tiravam lixo. Aí a gente sentava num quarto escuro, aí todo mundo pegava o seu celular, botava o fone, de todos os Indiana Jones, de todos os John Wicks nessa época, todos os filmes. Foi por isso que você foi mandado embora, porque viram que você não precisava de Não, mas não fui mandado embora. Quer dizer, eu fui dispensado. Por quê? Porque o surto acabou e eles não precisavam mais de tanto funcionário. Então... Tá vendo? Então você não era tão útil assim, eles perceberam que você... De fato, eu nem fiquei triste. Eu fiquei triste, mas assim, eu entendi, né? Não, foi esse... Quando você perdeu esse, a gente ficou tenso. E aí, no caso, nesse trabalho, foi mais complicado quando ele saiu dele, porque ele tinha conciliado os horários do college com esse trabalho.
E aí a gente ficou, e agora? O que vai fazer? E o jeito que eu fiz os horários do college pra conciliar ali era uma forma que melhor possível faria a nossa rotina. Só que pra qualquer outro trabalho não funcionaria. Exatamente. E aí a gente ficou ali de novo. Ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? O que a gente vai fazer? Toda vez que acontecia isso, eu falava pro Ciro, porque o Ciro ele tem ansiedade. Então eu tentava acalmar ele. Eu falava, Ciro, fica calmo, vai dar tudo certo, a gente vai resolver, vamos dar um jeito. E a gente acabava encontrando uma saída ali. E aí nessa fase, como ficou muito complicado, tinha chegado a minha hora de começar a procurar um trabalho e sair pra trabalhar. Aí que o bicho pega, porque eu vim aqui pro Canadá sem falar inglês. E agora? Como é que eu vou arrumar um trabalho sem falar inglês? E até então a gente já tava conversando de eu começar a trabalhar, porque o Theo já tava indo pra escola e tudo mais. E aí eu continuava fazendo foto, mas a gente precisava aumentar a renda. Só que parece que essa coisa do inglês tava me travando demais, sabe? Eu tava extremamente com medo. Só que nessa fase não tinha mais como deixar o medo me travar. Eu precisava tomar essa decisão. E aí, de novo, voltamos nos sites, grupos brasileiros e tudo mais. E aí, num site português... E que foi, de novo, super aleatório. Um amigo nosso falou, tem esse site aqui que tem esses classificados que é só de portugueses, oferecendo vagas em português para portugueses. E ele já tinha comentado desse site antes com a gente, que eu lembro que a gente chegou a olhar nele, mas depois a gente esqueceu. E aí ele comentou de novo desse site, aí eu fui lá, né, a gente começou a olhar nele, encontrei uma empresa lá que era uma cozinha industrial e falou que tava precisando de pessoas pra fazer na parte de cozinha e pra fazer limpeza. Aí eu falei, vamos lá. Aí eu falei pro Ciro primeiro ligar lá na empresa. Aí o Ciro começou a falar e ele percebeu, tipo, que dá pra falar em português, né? Aí quando chamou a supervisora pra perguntar se eu podia ir lá e tal, e ela falava português. Aí eu mesma conversei com ela no telefone e me senti super segura, porque essa empresa é de portugueses, né? E aí eu peguei e falei, não, bom, agora... Tá bom, vou lá ver o que é. E aí o Ciro foi comigo, porque eu fiquei meio insegura de ter pessoas na recepção que só falassem inglês, mas também não era o caso, tipo... Depois eu descobri que todo mundo lá ou era português ou era brasileiro. Tipo, tinha um indiano, que ele era o cozinheiro lá, e eu sempre conseguia me virar, me comunicando com ele, tipo, era de boa, sabe? Mas também não precisava falar com ele. Enfim... Aí quando eu fui lá conhecer a empresa, eu queria a vaga que fosse na cozinha, né? Porque eu gosto de cozinhar. Depois que a gente veio aqui pro Canadá, eu passei a cozinhar, tipo, muito mais. Nossa, essa era a parte boa de eu trabalhar o dia inteiro. Chegava em casa e tava, tipo, tendo um cheiro diferente. Era um falafel, uma coxinha, uma esfirra. Eu sinto falta. Eu cozinhava pra caramba naquela época. Hoje em dia eu já meio que desanimei, porque agora trabalhando. Enfim. E aí quando eu fui conversar com a supervisora, ela me falou que pra trabalhar na cozinha eu teria que chegar às 5 da manhã. Porque lá eles fazem comida pra daycare. Daycare é tipo como se fosse creche, só que não é de graça, é pago, né? E aí lá eles fazem as refeições, só que não dava pra eu chegar às 5 da manhã lá, porque eu morava a 2 horas de distância do lugar. Isso é uma coisa que você já deve ter percebido que a gente falou muito. Então uma dica, você tem que ser bem estratégico de onde você vai morar quando chegar aqui. Eventualmente você pode até fazer um vídeo no YouTube falando dessa coisa da distância, né? Sim. A gente morava em Scarborough, bota no YouTube aí, no YouTube não, bota no Google Maps pra ver. E não só Scarborough, se você botar no Google Maps é no limite de Scarborough, que é o limite da cidade de Toronto, era do lado do zoológico. É, bem perto do zoológico, e tem gente que acha que Scarborough nem faz parte de Toronto, mas sim, é uma parte da cidade de Toronto, apesar de ser longe pra caramba onde a gente tava, ainda era a cidade. E aí, tipo, eram 2 horas de transporte público todos os dias pra ir e pra voltar. E aí eu não poderia chegar às 5 da manhã lá pra ir na cozinha. Aí ela falou assim, olha, tem uma vaga na limpeza. Aí eu ia fazer o quê? Não tinha o que fazer. Limpar. Eu aceitei a vaga na limpeza. Falei, então tá bom. Ela falou assim, olha, o trabalho é pesado. E explicou direitinho. Eu falei, tudo bem, vamos lá. E fui pro meu desafio do trabalho na limpeza. O supervisor do setor de limpeza, ele era brasileiro. E aí a gente foi lá, eu trabalhava, era uma portuguesa nesse setor, né, da limpeza. Uma portuguesa, o supervisor brasileiro e um angolano. E era muito divertido o nosso ambiente de trabalho, porque todo mundo brincava muito um com o outro ali. Mas o trabalho em si era mais pesado do que qualquer trabalho que o Ciro já fez. Agora você não pode mais falar isso.
Agora não, né? Até então era mais pesado do que qualquer um desses de limpeza que ele fez. Porque a gente percebeu que você limpar um prédio, trabalha tranquilo, né? Você fazer uma limpeza ali, passar um mop. Sempre a mesma coisa, sabe o que você vai fazer? É muito doido que aqui tinha umas vagas muito específicas, que era você vai ser contratado pra limpar o corrimão, lembra? Você tinha que desinfetar o corrimão do prédio. Vaga de pandemia. Esse é o emprego da TV, que eu consegui a TV, fazendo fim de semana. E aí eu peguei, gente, esse trabalho, vocês imaginam, era uma cozinha industrial. As panelas eram imensas. Tinha umas panelas que, tipo, elas eram... Dava pra entrar dentro delas. Dava pra entrar dentro delas, assim, a gente tinha que virar e, tipo, uma escova pra limpar. Era muito difícil. Tinha uma máquina onde a gente passava as outras coisas, que eram tudo muito grande. Algumas coisas a gente tinha que lavar na mão ali pra tirar, né, o que tava grudado. E eram 2 galpões, assim, bem grandes e todo... Galpões ou galpão? É galpões? Galpões, não tem nem... Você nem conseguiu falar do outro jeito. E aí eram 2 galpões bem grandes e todos os dias a gente tinha que jogar água em tudo, esfregar tudo. Sério, eu nunca vi um lugar, nunca imaginei que um lugar que trabalha com comida, que geralmente a gente imagina que tem alguma coisa nojenta e tal, eu nunca imaginei que eu ia ver um lugar que trabalha com comida que fosse tão limpo. Era muito limpo, muito limpo. O dono, ele sempre tava olhando assim pra ver se tava tudo no lugar e a gente tinha que jogar água em tudo, esfregar tudo. E tinha que limpar banheiro, que o pessoal usava, e eu nunca vi como que homem é nojento. Pelo menos naquela empresa, os caras não sabiam da descarga no vaso. Eu tinha muito nojo. Eu tinha tanto nojo que quando a gente ia pro intervalo, eu falava assim pro meu supervisor, né? Você vai lá no banheiro e se tiver algum presente, você tira. E porque eu sentia vontade de vomitar quando eu via aquilo. Era a pior parte pra mim, era isso. Só que era um trabalho pesado e eu não tinha exatamente uma hora pra sair de lá. Eu chegava lá às 10 da manhã e eu não sabia que horas eu ia sair. E aí isso me prejudicava porque eu demorava 2 horas pra chegar em casa. O certo era eu ficar das 10 às 6 da tarde, mas nunca era. Porque o trabalho era muito pra gente fazer, a gente só tava em 4 pessoas. E aí, o primeiro dia que eu tava lá fazendo o trabalho, eu lembro que o supervisor falou assim pra mim: e aí, você volta amanhã? Porque o trabalho era muito pesado, ninguém ficava. E depois eu fui entender que realmente ninguém ficava naquela vaga. Ninguém ficava. E aí, nesse dia, eu saí de lá, tipo, era quase 8 horas da noite. O primeiro dia. Eu cheguei em casa, era quase 10. Eu lembro disso até hoje, assim. De eu chegar, eu entrei no basement, eu sentei na escada e eu comecei a chorar muito. Eu comecei a chorar muito, desesperadamente, porque eu não queria aquilo pra mim, muito pesado. E continua assim por algumas semanas, né? Eu cheguei assim, eu ficava chorando todos os dias, só que eu não podia desistir. O Ciro chegava a me perguntar, tipo, eu vou entender se você não quiser ir amanhã, mas eu falava assim, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho inglês, eu tenho que ir, E era um trabalho que pelo menos também não pagava o mínimo. E eu fui, gente. Foi bom que me ajudou a emagrecer. Acho que a única parte boa foi essa. Que eu emagreci muito naquela época também. Eu andava, tipo, 10 quilômetros por dia, porque não parava, o dia inteiro, É a vantagem desses trabalhos, né? Mas foi muito puxado, muito puxado. Aí eu ficava muito triste, porque eu chegava em casa, muitas vezes, estava perto do horário do Theo e dormir. E aí eu via ele um pouquinho e ele já ia dormir. E aí a gente pegou, e eu sou assim, eu chego num lugar, eu fico olhando tudo em volta e eu fico procurando oportunidades. Sou assim, acho que pra tudo na vida, todo mundo devia ser um pouco mais assim. E quando eu cheguei lá, eu vi que tinha, né, a área da cozinha, e eu vi que a área de cozinha especial, que era a cozinha de alérgicos e tudo mais, era separada. E o horário deles era diferente, era das 8 da manhã às 4:30 da tarde. Aí pensei, esse aí seria maravilhoso para mim, preciso dar um jeito de ir pra esse setor aí. E aí sempre que eles precisavam de ajuda, eu ia lá ajudar, e sempre de olho. Aí eu lembro que eu tava querendo ir me oferecer, falar, porque eu via que eles estavam precisando de alguém, só que eles não contratavam ninguém pra pôr lá pra ajudar, né? E aí eu tava prestes a ir falar que se precisasse de alguém eu queria a vaga, e aí uma menina nova começou. E eu fiquei muito triste nesse dia, porque ela começou e, tipo, ela entrou, ela não era ninguém lá de lá que só mudou de setor, ela só chegou na empresa. Aí eu lembro que eu fiquei muito triste, aí eu fui conversar com a manager lá, né, que é... Como fala? O que é manager? Gerente. É gerente, que ela coordenava tudo lá. Aí eu fui conversar com ela,
Falei que eu tava triste e tal, e aí ela falou, não, é porque a gente contratou ela pra ela ser supervisora do setor, ela é nutricionista e tal. Eu falei, ah, tá bom, mas se vocês forem por alguém no setor, eu gostaria muito de me candidatar à vaga, que seria muito bom pra mim. Expliquei a situação, ela falou assim, não, pode deixar que eu vou deixar seu nome anotado aqui. E aí essa moça que ia ser supervisora, ela é brasileira também. E aí eu comecei a fazer amizade com ela começou a conversar comigo, e aí surgiu essa oportunidade, né, de trabalhar na cozinha. Aí ela veio, fez umas perguntas pra mim. A princípio ela achou que o inglês seria um problema, mas eu falei pra ela que não, que eu decorava os nomes em inglês das comidas todas, que eu aprenderia rápido e tudo mais. E aí eles me deram a oportunidade e eu mudei pra cozinha, né? E aí eu tava muito feliz. Aí quando mudou pra essa área, eu fiquei tranquila, o trabalho era bom, eu ficava cozinhando o dia inteiro, eu gosto de cozinhar, aprendi várias coisas legais. Só que aquela coisa, eu sempre estou indo atrás do que eu realmente gosto de fazer, que é essa coisa da foto, vídeo, enfim. E aí nessa época eu já tava criando conteúdo pro TikTok, e o meu TikTok já tinha viralizado e tava indo, tipo, muito rápido. E aí eu lembro que tenho, né, o consultor de imigração, né, a empresa que eu trabalho hoje, e eu sempre falava pro Ciro que eu queria conversar com eles pra fazer uma parceria, de fazer um vídeo com eles e tudo mais. Aí um belo dia eu falei assim, ah, eu vou mandar uma mensagem pra eles pra me oferecer, né, fazer uma parceria lá pra ver se eles gostariam de fazer. E aí mandei a mensagem, a gente passou uns dias conversando e deu certo da gente fazer uma parceria. Aí quando eu fui lá gravar o primeiro vídeo que eu faria pra eles, eu sou muito cara de pau. Eu cheguei lá e eu falei assim, eu vim aqui fazer o vídeo, vendi meu peixe, falei várias coisas que eu sabia de vídeo e tal, dos vídeos curtos, não sei o que. E eu peguei e virei pra ele e eu falei assim pra ele, eu vou trabalhar aqui. Aí ele falou assim, não, mas eu não tenho nenhuma vaga agora. Eu falei, eu sei que você não tem vaga, mas você vai querer me contratar? Eu falei isso pra ele, na esperança de que ele fosse realmente querer me contratar. E aí eu lembro que eu saí de lá com ele falando, manda um currículo aí pra gente, e aí a gente vê alguma coisa e tudo mais. Mandei o meu currículo, aí passou uns dias, eles falaram que queria me contratar part-time. Aí no momento eu não podia part-time porque o Ciro não tava trabalhando, era só eu. Aí passou-se mais uns dias, eles me ligaram oferecendo a vaga full time, né, pra trabalhar o período integral. E, cara, eu chorei tanto nesse dia, fiquei tão feliz, porque aí é pra trabalhar com marketing lá. Que é o que eu faço hoje, que eu trabalho lá fazendo os vídeos, faço fotos, conteúdos, né, pra rede social, junto com a equipe do marketing. E aí fiquei muito feliz, que aí a gente já tinha mudado de basement também, a gente tinha vindo pra esse basement aqui, tinha diminuído meu tempo de viagem pro trabalho que eu fazia antes, ao invés de 2 horas, eu levava agora 40 minutos, só que daqui pro meu trabalho atual, eu levo agora 25 minutos, um ônibus só, tipo... Maravilha. E agora eu tô fazendo part-time lá, então, que diminuiu minha carga horária. Tô fazendo part-time e agora eu trabalho de casa. E aí, a gente volta pro Ciro agora. Nessa jornada toda da Dresa, eu tava basicamente desempregado, só que como o Theo também voltou a estudar em casa, então não podia nem procurar emprego, né, de fato. Então eu tava cuidando do Theo, fazendo minhas aulas e tal. E aí foi quando eu consegui o estágio que eu expliquei no último episódio. Se você não sabe o que ele tá falando, você vai ter que ver o episódio anterior. Que a gente tava falando de... O quê? Já esqueci que a gente falou no último episódio. No outro episódio a gente falou da sua experiência, né? Como foi o college. Então. E aí eu consegui esse estágio, que era muito legal, que foi a primeira experiência profissional que eu gostei aqui. E foi meio que realizar um sonho, que eu tava trabalhando... Desenvolvendo jogos, trabalhando... De celular, né? Era jogo de celular e era assim... A gente tinha reunião que falava, tipo, não, acho que o personagem tem que pular mais alto. E eu pensando assim, caraca, eu tô numa reunião de trabalho falando que o personagem do joguinho tem que fazer tal e tal e coisa. Pô, era maravilhoso. E coisas que você coisas que você criou, ver no jogo, e era muito legal. Só que infelizmente não virou uma efetivação, foi um estágio não pago, mas foi muito legal. Que aí você teve que sair desse estágio, né? Porque precisava procurar um trabalho remunerado. Que nós falamos no último episódio. Você vai ter que assistir lá, se você não ouviu. E foi de novo aquela coisa, grupo de Facebook. Foi um anúncio super aleatório que eu vi não, a Dresa viu. Porque a Dresa que acha as coisas... gente, eu vou atrás. Porque ele saiu do estágio, começou a procurar o trabalho remunerado. E aí, gente, onde é que a gente vai achar?
Vale dizer que até então o Ciro não tinha procurado trabalho na construção, que a gente já sabia que pagava mais do que limpeza, né? Ele não tinha procurado porque precisava trabalhar mais próximo das áreas centrais de Toronto, De né? novo que a gente falou de morar longe, como Exatamente. pode prejudicar. A gente só foi morar longe, gente, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar pra mais próximo. Então, Pois é. às vezes compensa mais você juntar um pouquinho mais de dinheiro pra chegar aqui, Pagar pra uns poder... $100 a mais no aluguel, essas coisas. E morar mais próximo, pelo menos morar mais próximo do metrô. A gente morava longe, muito longe do metrô, muito longe de tudo. Então isso dificultou. Ele não podia até então pegar uma vaga na construção, porque ninguém queria alguém que morava muito longe. E nessa altura a gente já tava morando aqui, então foi uma coisa que deu certo. Então, aí ele tava no Facebook, né? A gente achou uma pessoa lá divulgando uma vaga. Mandei pro Ciro o link. a gente esqueceu de falar que, tipo, antes dessa vaga eu trabalhei com drywall também. É verdade, tem esse adendo. Então, a primeira experiência que foi achando também a vaga, né, dos grupos WhatsApp, do Facebook. Esse foi o WhatsApp? Aí foi uma vaga de drywall com brasileiros, só que foi uma experiência que eu não gostei, assim, não deu certo. E também não daria certo porque a gente acabou descobrindo que a forma que eles pagavam não era reconhecida pela imigração como a forma que ajudaria tal e tal coisa. Porque pra renovar, a gente falou isso no episódio anterior, pra renovar meu visto, o Ciro tinha que estar trabalhando no NOC. A construção é NOC B, né? Mas do jeito que eles pagavam lá, não dava o NOC, não dava comprovação pra imigração que tava pagando imposto, enfim. Não ia dar certo. Você precisa receber no seu contra-cheque, tem o desconto do imposto. O desconto eles não faziam isso. Você tinha que fazer sozinho, então não servia. E aí não serve, porque é como se você fosse self-employed, né? Autônomo. Isso. E aí saí do drywall e aí procurando no grupo Facebook, achamos esse de... parecia uma empresa super séria, e é uma empresa super séria. E que foi uma diferença legal, assim, porque o do drywall ficou muito meio assim, meio por fora, era um negócio meio estranho, assim, a forma que eles tinham me contratado. Não gostei também. Eu não sei se eu tô pensando, isso vai que a pessoa que me ajudou tá vendo isso lá. Teve uma pessoa nesse lugar que ele trabalhou que ajudou muito ele no começo, né? Tem que falar isso também. Que a pessoa foi muito legal, deu suporte pra ele, ajudou ele a começar. Ele não tinha as ferramentas, a pessoa ia lá, emprestava. Essa pessoa em si foi muito legal. Mas a pessoa que contratava todo mundo, que não era a pessoa que era legal. Que era a pessoa que era contratada pela empresa maior. Era um negócio estranho, não parecia correto. Exatamente. E aí o Ciro resolveu sair porque não servia pra gente mesmo e decidiu sair. Encontramos essa. E aí foi muito certo, porque quando a pessoa que me... Era um grupo de Facebook para brasileiros, então a pessoa que tava procurando era uma pessoa do RH de lá que era brasileira. Cheguei lá na empresa e ela, você é brasileiro? Sou. A gente começou a conversar e tal, foi... E a história dela era parecida com a nossa e tal. Um estudava, outro trabalhava, enfim. E aí... Essa empresa ela é de quê? Ela é de roofing, waterproofing e metal sheeting. E o que é isso? Traduza para as roofing roof é telhado, roofing não dá pra telhadar, não dá pra traduzir. Basicamente o que eu faço nessa empresa, essa empresa de uma forma geral, ela é uma empresa de construção, mas vamos dizer que é, sei lá, finalização. Você chega no telhado e a gente bota o telhado, só que aí você bota várias camadas de isolamento para chuva, para neve, para qualquer uma das intempéries. Aí depois do roofing vem, se for um acabamento de metal, tem essa galera do metal sheeting, que vem e corta os metais na forma que tem que ficar por cima do roofing e tal. E o waterproofing é só pra, obviamente, deixar a prova d'água. Tá bom. Você perguntou, né? Não, eu só perguntei o que fazia, tipo assim, o que significava a palavra. Não precisava explicar tudo. Acho que tá bom, né? Foi bem rápido. Mas e foi legal que eles contrataram direitinho, tudo direitinho. A gente chegou até a desconfiar, né? Tipo, nossa, porque eles lá não pagavam o valor de salário mínimo, mesmo a pessoa sendo iniciante. O Ciro não tinha experiência nenhuma nessa área, nunca nem encostou em nada. E chegou lá, vai começar, eles não pagavam o mínimo, eles pagavam bem mais do que o mínimo, inclusive. A gente ficou assim, gente, o quê? Nunca vi tanto dinheiro. Ele ia começar no drywall ganhando 16 a hora. Não lembro, eu acho que era isso, mas era bem pouco, assim. Era tipo 16, não era muito não. E nessa empresa, ele sem experiência nenhuma, sem precisar comprar equipamento nenhum, que a empresa dava tudo pra ele começou ganhando 21. Então assim, isso é um valor muito alto pra quem tá começando, né? É maravilhoso, né? Porque já era um valor que salvou a gente, assim, né?
Com certeza, muito bom. 21 a hora. Eu tava trabalhando. Você trabalhando, a gente tava no céu agora. Os dois trabalhando full time, meu Deus. Eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida, de verdade. Nem no Brasil e nem em lugar nenhum. Só que essa empresa tem uma coisa aqui, tipo, telhado, né? A gente entendeu por que paga esse valor. Porque você tá sempre na área externa de um prédio. Então, você tá sujeito às intempéries. Então, choveu, fica em casa, amigo. Inverno, teve mais de uma situação que eu trabalhei um ou nem um dia na semana. Mas assim, acontece que o 21 é bom, mas você trabalha um dia na semana, 2, não é tão bom assim. Mas nesse inverno, durante esse período que eu fiquei mais em casa, eu recebi uma promoção. Que você, nessa área, se você trabalha numa área que é sindicalizada, como essa é, e a empresa também é, então se você entra para union, que é o sindicato, você ganha já um aumento e entra nos valores da união para progredir. Então, de 21 eu passei a receber 25,60 e eu tinha trabalhado, sei lá, 2 dias na semana anterior. Aí quando eu peguei meu contra-cheque, eu pensava, vou ganhar uns 300 e poucos dólares. Ah, não, ganhei 500 por causa do aumento. Mas, pô... E é muito doido, porque ele nunca tinha ganhado esse valor aqui. E aí, quando você, né, tem muita gente que critica, brasileiro sai daqui do Brasil e vai ficar trabalhando com construção e não sei o quê. Gente, as pessoas fazem isso. Às vezes a pessoa tem formação superior no Brasil e chega aqui e quer trabalhar na construção. A pessoa escolhe isso por causa do valor que se paga, né? Esse meu amigo do drywall no Brasil, ele era cozinheiro, ele tinha restaurante e tal, e ele chegou aqui, não, cara, eu ficar trabalhando com construção. E tem pessoas que eram, tipo, dentista, tem advogado, que a pessoa escolhe isso, porque você, ainda que você comece ganhando pouco no início, o seu salário vai aumentar conforme a sua experiência e você vai chegar a ganhar valores muito altos. Então é por isso que a pessoa vem para um país como os Estados Unidos e como o Canadá e fica trabalhando na construção, porque vale a pena. Então não é um trabalho que seja extremamente pesado, né? Dependendo da área da construção, tem uns trabalhos que são até mais de boa, né? O do Ciro é bem pesado, porque ele tem que pegar umas pedras, uns negócios assim. Tem dias e dias, né? Tem dias que são bem mais cansados. Semana passada eu tava morto todos os dias. Ontem, você viu que eu cheguei em casa tranquilo. Tipo, eu cavei uns buracos lá, mas nada demais e acabou o dia, sabe? Sim, mas no geral é um emprego que, tipo, dá pra levar. A questão de ter a union é muito bom, né? Porque a gente tem vários benefícios com a união. Desconta um pouquinho do salário, mas não é nada que seja ruim, assim. Desconta um pouquinho do salário, mas agora a gente pode fazer óculos pra você, fazer óculos pro Theo, fazer óculos pra mim. Eu tenho direito a massagista, eu tenho direito a quiroprata, eu tenho direito a uma porrada de coisa, um plano de saúde que, pô, eu tô descontando nada do meu salário. Acho que é 50 por mês. E a empresa é realmente muito boa. No final do ano eles ganharam uma bolsa super bonita, né, de presente pros funcionários. Já ganhou, mas o casaco foi da União, né? A União deu um casaco e o casaco que eu tenho que trabalhar é um casaco que, pô, ele é 2 casacos em um. Aí você vai no inverno, você tá cobertão, aí tá esquentando, você... Tira o zíper, pronto, um casaquinho menorzinho. Pô, maneiro demais. A empresa é muito boa e também teve a festa que eles fizeram no final do ano, que foi excelente, assim, foi eu e o Ciro. Se você quer ver como foi essa festa, entra lá no meu TikTok, que tem vídeo lá. Acho que no Instagram também tá esse vídeo. Mas, assim, então é importante vocês entenderem isso. O brasileiro, ele vem pra cá fazer esse tipo de trabalho porque paga-se bem. Ainda que, se vai trabalhar numa limpeza e não paga-se tão bem, é melhor do que o que a gente... O dinheiro... ele rende mais aqui, porque a gente tem um poder de compra maior. Então, ainda quando o Ciro tava num trabalho ruim, ganhando menos que o mínimo, a gente conseguia viver, né? Era vivendo com pouco, né? Sem poder exagerar, sem poder gastar com nada, mas a gente tava conseguindo pagar as contas, a gente tava tranquilo, a gente nunca passou necessidade aqui, sabe? Sempre a gente conseguiu pagar nossas contas, tudo direitinho, né, Ciro? E é por isso, gente, é só isso que vocês têm que entender. Mas chegou um momento também que a gente, pra segurar dinheiro, a gente fez uso do Food Bank, por exemplo, pra segurar as compras e dava uma ajuda legal. Porque aqui tem isso. Pra quem não sabe, Food Bank é uma instituição que eles fazem assim, tem a igreja que tem o Food Bank, tem também os que são pelo governo, então mercados grandes, tipo Walmart, fazem doação, e esses lugares, eles doam comidas pras famílias, e qualquer pessoa pode ir lá pegar, mas esse que a gente frequentava, o Ciro foi lá, fez um cadastro e o requisito que eles tinham é que você podia ganhar até $3.000 por mês, né, pela família. Eu não lembro disso, eu lembro que você tinha o dia marcado só. Eu lembro que você falou pra mim que, tipo, tinha um valor máximo de renda. Tá, assim, mas isso, tipo... varia de cada um, porque não é uma coisa que eles ficam falando, não, você tem que ser necessitado pra ter. Tanto que quando você chegava lá,
e a pessoa perguntar, você tá com o seu carro aí? Porque, tipo, não tá julgando você isso aí. Exatamente. É lógico que hoje a gente não pega mais, a gente nunca mais precisou, até porque tem comida aqui no freezer, até hoje que a gente não usou, deve estar super congelado, que não serve mais, porque ficou um tempão aí. E era muita coisa que eles davam, e aí a gente, tipo, ia lá, às vezes a gente tinha um mês, no outro não ia mais, porque vinha bastante coisa mesmo. E tem pessoas que criticam quem usa Food Bank, mas... Gente, eu acho que isso é totalmente errado, só você sabe a sua necessidade, sabe a sua realidade, o que você precisa. A gente pegou no momento onde a gente precisava, hoje a gente não precisa mais, mas eu não vejo problema nenhum em você fazer uso de uma coisa que tá aí pra ser usada. Não, isso é negócio da pessoa julgar, vale também pra esses empregos que a gente tá falando, porque tem um fator socioeconômico ligado a esses serviços como no Brasil. Uma pessoa que trabalha com limpeza ou construção no Brasil é de uma certa classe social que não se reflete aqui, não é a mesma realidade aqui, entendeu? Então aqui construção não tem nenhum... Você fala que trabalha com construção, ninguém olha tipo assim, você é pedreiro, não tem isso, sabe? Não tem. E fora que tem trabalhadores da construção que eles vão crescendo, de repente já faz a sua própria companhia, começa a ganhar mais de $40 a hora, é um negócio assim, a pessoa vai crescendo ali, né? Não, é extremamente comum, você tá andando no metrô e você vê a pessoa com um capacete assim na mochilinha, com a calça toda ferrada, eu, por exemplo. Tem muito, é muito doido, é muito diferente, assim, a percepção. Antes de a gente terminar, eu quero fazer uma sugestão. Vamos fazer esse episódio daqui a um ano. E agora vamos tentar fazer uma previsão ou desejos de como a gente quer estar em relação ao emprego daqui a um ano. Eu começo? Pode começar. Eu sugeri que você começa. Bom, eu tenho muito desejo de tornar o que eu faço na internet rentável. Porque hoje meus números vêm melhorando, eu venho me dedicando muito a criar conteúdo aqui pra vocês, pra ajudar realmente quem vai chegar, contar as curiosidades e tudo mais, mas ainda não é uma fonte de renda pra mim. Eu espero chegar num momento onde isso se torne uma fonte de renda pra mim. Eu também. Para nós, né? Uma fonte de renda para nós. E eu espero ainda estar trabalhando com marketing, porque eu gosto muito do que eu faço, sabe? Eu tenho muito prazer no que eu faço, só que eu não sei se eu quero continuar part-time. Acho que um full-time seria melhor. Também quero ter a oportunidade de melhorar meu inglês, né? As coisas melhorando agora. Tá já aqui, né? Porque agora as coisas estão melhorando, a pandemia também tá melhorando, e o Ciro trabalhando. Pô, o Ciro, agora que acabar o inverno, o Ciro vai trabalhar tanto, vai trabalhar tanto. Não, e com esse salário aí, ganhar mais de $1.000 por semana, pelo amor de Deus. Não quero nem ver, eu vou só, não vou trabalhar mais, meu marido trabalha. Não, brincadeira, eu não consigo ficar sem trabalhar. Mas o fato de a gente não ter mais essa preocupação toda com dinheiro, deixa a gente muito mais tranquilos, né? Então é isso, a gente tá querendo que esse momento chegue pra gente comprar um carro, né? Então daqui um ano, vamos estar em outro lugar, espero não estar mais em Basement, que a gente vai ter que se mudar em breve. Então acompanhe os conteúdos pra você ver o que vai acontecer sobre essa mudança. Que mais? Profissionalmente acho que é isso. Agora... Bom, né? Tem muita coisa que eu posso falar, mas o que eu quero, colocar como foco desse desejo é daqui a um ano poder estar falando do meu trabalho com paixão, porque eu tô de saco cheio de fazer trabalhos que eu não tenho paixão. E você já convive comigo há muito tempo pra saber que, quando eu gosto da parada, eu me dedico. E eu sempre fui uma pessoa que trabalha com o que ela gosta. É a primeira vez na minha vida que eu tô trabalhando com coisas que eu não gosto. Privilegiada, né? Mas assim, eu busco isso. Eu sempre busquei. Tem gente que não é assim. Tem gente que, por mais que seja privilegiada, eu vou ser engenheiro e odeia a vida inteira. Eu conheci pessoas que falaram, vou fazer o que meu pai tá falando pra fazer na faculdade e vou viver o trabalho que eu odeio, porque meu pai quer. Enfim. Mas, então, isso quer dizer o quê? Agora, nesse momento, eu tenho, além dos trabalhos, eu estou fazendo voluntário com o TEDx Toronto, né? O pessoal da nossa geração, todo mundo viu algum vídeo de TED Talks. TED Talks. E foi a Andressa que achou. Eu mandei o currículo, consegui o voluntariado e eu sou editor de vídeo deles, dos, né? E é muito maneiro trabalhar com essa galera. E é muito maneiro trabalhar com criação, que é o que eu amo. Então eu tô também procurando trabalho como editor de vídeo, porque eu não tenho portfólio ainda pra fazer os 3D, apesar de ter alguma experiência. Então eu quero, daqui a um ano, não quero falar, quero estar trabalhando numa empresa de desenvolvimento, de jogos ou num estúdio. Eu quero estar trabalhando com algo que eu tenho paixão. Só isso, nada. Chega de trabalhar com construção, limpeza e tal. Porque tem gente, como eu falei já no começo, algumas pessoas gostam e querem seguir nessa área.
não é o caso do Ciro, que o Ciro já vai mais totalmente pra essa área mais criativa, então é meio sofrido pra ele. Criativa né? ou educação, são as paradas que eu gosto, né? E acaba sendo meio sofrido pra você, né? Tá nesses trabalhos que você só vê ali o braçal. E então, espero que daqui um ano... Eu não sou bom nisso, cara. A pessoa me ensina a mesma coisa 50 vezes e eu falo, Ciro, já falei disso, eu sei, cara. Mas eu, tipo assim, o que eu queria falar pra ela, tipo assim, eu só não me importo, eu não vou guardar. Desculpa, eu sou ruim nisso. Mas não vou falar, né? Não te mandando embora, tá ótimo pra mim. Fica lá até conseguir um outro melhor, entendeu? Tá tudo bem. Pelo menos meu parceiro de trabalho é uma pessoa que eu gosto, então dá pra levar por causa disso. É. Muito legal que o parceiro de trabalho dele, né, o chefe dele, o que ele é mesmo? Ele é Inuit. Se você não entendeu o que é Inuit, politicamente correto, né? O politicamente incorreto, que todo mundo entende, ele é esquimó, então... Descendente de esquimó. Não, ele é. Ele é, pô. Não tem Ele morou no... Ele é, sim, Nunavut. Ele é original de lá. Original de lá. Só traduzindo em inglês direto. Ele é de lá, a família dele é de lá. Ele morou lá quando era criança. Pouco, mas morou. E é muito legal que os dois gostam de coisas parecidas, ficam falando de jogos, de vez em quando ele liga pra comentar alguma coisa de um jogo. É super engraçado. Mas estamos assim, felizes, né? Na medida do possível. A gente tá muito melhor do que a gente tava um ano atrás. Sim, nossa. Muito melhor. Só o fato de estar morando aqui já é muito melhor do que o basement que a gente tava. É o que todo mundo fala, né? Tipo, os primeiros 2 anos, 1 ano ou 2, eu falo, não, 2 anos não, 2 anos a gente já vai estar bem, tamo aqui, ó. Mais devagar. Mas assim, você vai sentindo que você vai dando braçadas maiores, sabe? É isso, tem que ter paciência. Se você não é uma pessoa privilegiada pra chegar aqui e trabalhar na sua área, porque algumas pessoas têm a ilusão de que é chegar e eu quero trabalhar na minha área. Muitas vezes isso não vai acontecer, né? Porque você vai ter que mostrar uma experiência aqui pra eles, né? A sua experiência, muitas vezes, do Brasil, o povo não conta muito. Ainda que você faça um trabalho voluntário, aqui eles vão contar. Então é isso, você precisa entender que são momentos, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão acontecer, leve o tempo que levar, né? No nosso caso, pandemia, acho que com certeza ela diminuiu, né? A pandemia atrasou tipo 1 ano assim o desenvolvimento, eu acho. Mas pandemia também nos ajudou a conseguir aí 3 anos de visto de trabalho, né? E se você não sabe o que eu tô falando, vai ver outro episódio. Enfim, gente, era isso que a gente queria contar um pouquinho pra vocês, as nossas frustrações e as nossas alegrias, pra que vocês pensem um pouco também quando estiverem vindo pra Canadá, quando forem se planejar pra esse sonho acontecer e entender que cada coisa tem seu momento e que vai passar, né? O importante é você ir atrás do seu sonho. O importante é você pegar as suas coisas. Eu sempre, todo final de episódio eu vou tentar linkar. Então fala, e o importante é o quê? Você pegar as suas coisas e ir embora. É isso aí, a gente tá aqui pra contar as experiências pra você tomar essa decisão. É isso aí. Nos vemos no próximo, até lá. Tchau. Tchau.